Muito bem, meus amigos. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre as peripécias de Deus, né? Vamos falar um pouco aqui daquilo que Deus fez. Não dá para falar das coisas que Deus faz e ainda fará, porque na verdade Ele não faz mais nada mesmo. Deus está aposentado. Deus está tão velho que não sabe mais o que deve fazer. Então vamos falar das coisas que Ele fez. Vamos começar lá do céu. Mas antes, quero dizer que Deus, Ele não tem paciência. Ele nunca tolerou a humanidade, a sua própria humanidade, né? A sua própria criação. Ele mesmo fez o homem, Ele mesmo educou, né? Ele criou o homem e Ele expulsou o homem do seu jardim. E ainda assim, Ele vive matando o homem, a quem Ele tanto criou, tanto fez, com tanto amor, não é? A obra-prima da sua criação, Ele vive tentando destruir o homem. Então, Deus, Ele, apesar de ser um ser perfeito, Ele faz coisas que nem Ele mesmo entende o que Ele faz, né? As cagadas. Ele não tolera as próprias cagadas que Ele faz, né? Ele joga na culpa do homem e sai todo de bom moço, todo certinho, né? Ele nunca faz nada. Ele é o grande vilão da história, mas ele sempre sai de bom moço. Então a história diz que no céu ele foi surpreendido por um anjo, né? Um anjo que se revoltou contra ele e quis colocar acima do seu trono um trono para comandar lá nos céus. Com certeza esse anjo viu que lá nos céus a administração de lá era uma bagunça, era uma desordem, porque Deus não sabe administrar nada mesmo, sempre vai ficar a desejar a administração de Deus, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, mas sempre acontecem muitas cagadas, muitas coisas, muitas tragédias. Ele perde o controle, nem ele mesmo sabe explicar, não consegue explicar. E aí esse anjo foi expulso por querer tomar a administração dos céus. E aí foi logo para onde? Jogado para onde? Jogado para a terra, né? Aqui embaixo, aonde estava a humanidade, os seus filhinhos, os filhinhos que ele tanto fez com amor. Ele jogou esse anjo que se tornou um demônio e veio cair aqui na terra. E aí esse demônio foi lá tentar os seus filhos. E Deus, sabendo de tudo, não avisou. Ele não avisou aos meninos, Adão e Eva. Não avisou os meninos, Adão e Eva, que estava andando por ali, né, o inimigo, Satanás. E aí os meninos foram surpreendidos também, foram enganados, né? E o próprio Deus jogou agora de novo, expulsou os meninos, Adão e Eva, para fora do jardim. Deus, ele tem esse problema, né? Ele não suporta seus filhos. E seus filhos fazem qualquer coisa que lhe desagrada, ele expulsa mesmo, ele joga fora de casa, ele bate a porta na cara e manda se lascar. Deus, ele tem esse lado aí meio bipolar, né? Ele é esquizofrênico, ele não tem paciência, ele não tem misericórdia nem mesmo com seus próprios filhos. E aí jogou o primeiro casal, os meninos, Adão e Eva, jogou para fora do jardim
E aí esse casal foi crescendo, foi se multiplicando, e dentro de pouco tempo o mundo estava já bastante povoado. E aí Deus mandou os seus anjos para ver como estavam se comportando na terra, mas esses anjos, outra vez, tomaram as rédeas do governo de Deus e tomaram atitudes arbitrárias à vontade de Deus. E Deus não sabia. Deus mesmo tendo o atributo da onisciência, sabendo de tudo previamente, tudo que acontece antes, durante e depois, mesmo assim ele não sabia, ele não foi informado do que esses anjos poderiam fazer, do que esses anjos seriam capazes e tinham planejado a fazer na terra. E aí diz a história, diz a lenda, diz o mito que esses anjos tiveram relações sexuais com as mulheres, com as filhas dos homens, e eles geraram gigantes. Gigantes esses que nunca ficou provado, não tem nenhuma prova arqueológica em nenhum museu, em parte alguma do mundo, mas está na Bíblia. Tá, então bora partir do campo da Bíblia, né? E esses anjos tiveram relação com essas mulheres e, como fruto da gravidez dessa relação, surgiram gigantes que passaram a devorar carne humana, se tornaram canibais. Eles eram muito violentos, e eles matavam os seres humanos, próprios seres humanos, e comiam, não é? Comia mesmo. E aí Deus, vendo aquilo tudo, achou ali ainda o Noé com a sua família, e mandou Noé preparar uma arca, porque logo em seguida Deus estaria destruindo a humanidade que ele fez com tanto amor. Ele não teve assim um plano B. Deus não tinha uma espécie de uma oficina para consertar os problemas técnicos, os problemas de ordem, né, técnicas dessa criação. E aí o que restou para ele foi destruí-los todos através das águas do dilúvio. Porque é assim, Deus ele não conserta, ele não tem paciência, ele não tem tempo a perder em consertar nada. Ele simplesmente destrói logo, joga na lata do lixo, acabou. E cria novas coisas, né? Ele cria novas coisas. E aí, naquele período antediluviano, aproximadamente ali 2 milhões de seres humanos, acredito eu que deveria ter aí por volta de 2, 3 milhões de seres humanos, bilhões, né? 2 a 3 bilhões de seres humanos. E aí Deus não teve paciência, Deus mandou destruir através do dilúvio. Abriu os abismos das águas, dos céus, de baixo, e sei que ele matou todo mundo. Porque naquele tempo a imoralidade estava muito grande, a violência, né? Os homens estavam muito sanguinários, a maldade do homem era grande desde a sua infância, desde os bebezinhos já tinha maldade, diferente de hoje. Hoje o planeta tem 8 bilhões de seres humanos, uma superlotação, mas o mal ainda não encheu a proporção da maldade humana que foi no período antediluviano. Ainda não encheu o cálice na mesma proporção que foi no período antediluviano. Não sei o que está acontecendo, porque hoje
a maldade humana é muito grande, é crimes, é tragédias, é superpopulação, não tem moradia para todo mundo. Quanto mais vai aumentando a população mundial, mais o crime, a violência, o extermínio, o homem vai se auto-eliminando, vai se autodestruindo, não é? Só o que falta mesmo é esses anjos para transar com as filhas dos homens e para comer, né, o próprio ser humano como canibais, porque a maldade está milhares de vezes mais do que foi na época do dilúvio, e Deus mesmo assim ainda não veio. Não sei o que ele está esperando, né? O que ele está esperando para vir destruir essa humanidade miserável que ele mesmo criou, né? Ele mesmo, Deus desgraçado do cuzão mesmo, criou essa humanidade, não consertou lá no princípio, deixou multiplicar, e aí a humanidade está do jeito que está, e ele não dá as caras, ele não ajuda, ele não resolve porra nenhuma, cada vez pior a humanidade está, mas ele joga tudo na culpa do homem, né? Tudo vai na conta do homem. Pega lá a sua agenda, né? A agendinha aqui, e aí, ó, vai escrevendo tudo na conta de Deus, né? Tá tudo na conta na conta do homem. Ele vai escrevendo tudo que está acontecendo na conta do homem. Bom, e aí depois que ele matou a humanidade com o dilúvio, não muitos dias depois, surgiu ali um grande projeto, que é da Torre de Babel, e daí Deus não queria, Deus não queria esse tipo de projeto ambicioso, desceu lá e espalhou todo mundo. Mais uma vez, Deus interferiu na história da humanidade, na existência da humanidade, e pôs fim aos planos do homem. Mais uma vez, né? Já na segunda vez que ele interferiu. E aí, hoje, né? Hoje nós vemos prédios aí de 800 metros, 1 quilômetro de altura. Já tem arranha-céus com essa altura. Basta pesquisar aí no YouTube que você vai ver aí prédios muitas vezes mais altos do que a Torre de Babel. Sendo que a Torre de Babel, gente, não tem nenhum achado arqueológico, não tem nenhum registro. Eu gostaria de saber, quer dizer, até onde eu sei, eu nunca vi nenhum registro arqueológico, não tem nenhum sítio onde eles estivessem, os arqueólogos, os paleontólogos, os especialistas nessa área, pudesse estar escavando, pudesse estar investigando ali esses fatos bíblicos. Se vocês souberem de alguma informação, coloca aqui para mim no comentário, tá? Do vídeo, porque eu ainda não assisti nada, né? Só mesmo assim, uma projeção cinematográfica, filmes, né? Filmes, a Bíblia, que conta aí a história da destruição da Torre de Babel. Mas assim, achado mesmo arqueológico eu ainda não vi. Mas se alguém sabe de alguma informação, alguém que tem essa informação preciosa, coloca aqui para mim nos comentários do vídeo, tá bom? Bom, então hoje tem prédios aí de quase 1 quilômetro ou mais de altura, e Deus continua normal, parece que não está vendo. Sem falar nas torres das pirâmides do Egito, né? Que foram projetos ambiciosos, projetos muito complexos,
né? A arquitetura faraônica da época muito evoluída, e Deus ele só pegou corda, só pegou ar com a Torre de Babel, né? Eu não sei qual é a explicação, ele não deu também nenhuma explicação depois disso. E os prédios de hoje continuam aí crescendo, né? Prédios aí que eu acredito que dentro da sua cidade deva ter algum prédio muitas vezes maior que a Torre de Babel, e Deus não faz nada, né? Não faz nada. Deus, na verdade, ele parou no tempo. Aí depois da destruir a Torre de Babel, teve um segundo evento em que ele interferiu na história. Aliás, o terceiro evento que ele interferiu na história da humanidade, que foi a destruição daquelas duas cidades, né? E Sodoma e Gomorra, é isso mesmo. Então, pela terceira vez, ele interferiu na história da humanidade para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, porque ele é um Deus que ele não suporta a imoralidade. Não, ele não suporta o menor ato de imoralidade, ele não suporta. Ele fica muito furioso, muito revoltado. E como lá em Sodoma e Gomorra a imoralidade era muito grande, né? O homossexualismo, lesbianismo, homens efeminados, mulheres trocando de sexo, muito pior do que hoje, né? Hoje foi pior porque ele destruiu todo mundo lá, destruiu a fogo todo mundo lá. Hoje tem até transplante, né, de sexo. A prova disso é a Tami Miranda, que era mulher, e hoje ela é um homem com barba, com tudo. E tantos outros casos que já se tornou realidade, troca de sexo, e Deus não faz nada, ele continua deixando. Inclusive, se a gente for levar o caso ao pé da letra, Jerusalém, em Jerusalém ou em Tel Aviv? É em Tel Aviv. É a cidade onde tem a maior passeata gay da terra, é lá em Tel Aviv, né? O maior movimento LGBT acontece todos os anos lá em Tel Aviv. Esse ano porque Israel ainda está em guerra, né? Então, pessoal, Deus destruiu Sodoma e Gomorra de forma intolerante. Só salvou o Ló, sobrinho de Abraão, com as suas duas filhas, simplesmente porque eles tinham que copular, né? O Ló tinha que dar prosseguimento na sua geração, e ele teve que ter uma relação com as suas duas filhas, o incesto. Para isso aí Deus não ligou. Não, Deus não ligou. Deus deixou isso aí na Bíblia. Não sei porquê. Ele também não deu nenhuma explicação. Aí as pessoas usam a Bíblia como o livro mais moralista, o livro exemplar para educar as famílias, as crianças. Só que eles não lêem essas histórias aí. Não lê o caso do Ló, que teve um incesto com as suas duas filhas. E que também o próprio Noé foi enrabado também pelo neto dele, o Canaã. Teve esse caso aí também. O velho Ló encheu a cara de vinho, e aí um dos netos dele passou o sarrafo nele, né? Aí ele amaldiçoou o menino. Os próprios rabinos é quem dizem isso.
Não é eu que estou falando isso, são os próprios rabinos, né? Os próprios mestres da Torá. Eles que descrevem, né, esse midrash, que o velho Noé acabou sendo traçado pelo neto dele. Isso tudo Deus viu, mas ele não ligou. Ele não ligou porque foi uma coisinha insignificante. E aí, pessoal, Deus, depois dessas 3 intervenções na história da humanidade, destruindo a humanidade com o dilúvio, depois destruindo a Torre de Babel, depois veio destruir Sodoma e Gomorra, ele hoje se aposentou, não faz mais nada, não se preocupa mais com o que está acontecendo com a humanidade está cada vez pior, não é mesmo? As crianças cada vez mais se tornando vítima na mão dos abusadores, dos pedófilos, e ele continua tranquilo, sentado na cadeira de balanço lá no céu. Ele deixou agora tudo a cargo do seu filho. Seu filho também já tem mais de 2000 anos, que prometeu voltar, mas ainda não voltou. Está esperando que aconteça mais desgraças para ele poder voltar. Está esperando que nasça mais miseráveis seres humanos aqui nessa terra para ele voltar. E cada vez mais as igrejas estão lotando de crentes, né? Esperando essa maldita volta desse mentiroso mequetrefe, desse tal de Jesus, filho dele. Eu acho que ele não tem meio de transporte para vir de lá de onde ele está, lá dos céus para a terra. Por isso que ele está demorando tanto. Então é isso, pessoal. Deus é esse ser aí, cheio de invencionices, e tem muita gente aqui advogando a sua causa, sempre teólogos, exegetas, doutores, PhDs, pastores, mestres, crentes em geral, todo mundo defende ele. Agora ele mesmo não defende ninguém não, tá cagando e andando para quem acredita nele ou deixa de acreditar, né? Ele não tem anjo nenhum para ajudar ninguém aqui na terra. E aí quando a gente diz que Deus interferiu na história da humanidade, o camarada diz, não, foi só naquele tempo, hoje ele deixou tudo na conta do livre-arbítrio. Mais uma desculpa desgraçada, né? Esse tal de livre-arbítrio. Mas é isso, deixei aí esse vídeo, espero que vocês possam comentem aí esse vídeo, o que vocês acharam, as peripécias de Deus. Somente na Bíblia que está registrado isso, não tem nada mais além disso, não tem um relato sequer, né? Não tem um relato extra-bíblico, não tem um achado arqueológico que prove qualquer história da Bíblia, não tem. Mas se vocês acharem, se tiver algum canal no YouTube, por favor, coloca aqui nos comentários do vídeo para nos informar, tá bom, pessoal? Então é isso aí.